Olá, queridos amigos, estamos de volta aqui mais uma semana com o nosso Viver Bem em Cristo, aqui com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, que, embora um pouco resfriado hoje, não é, está conosco aqui mais uma vez. Tudo bem, pastor Sérgio? Tudo bem, uma boa noite a toda a nossa audiência, boa noite aí a todos da equipe técnica do programa, que são importantes para que o programa também vai ao ar, né? E que Deus hoje possa assim nos inspirar para a gente comentar os textos bíblicos de uma forma que seja fácil de compreender e de nos utilizarmos desses conselhos de Deus para equacionar as dificuldades do nosso dia a dia. Nós precisamos muito desses conselhos para melhorar a nossa qualidade de vida. Verdade, aplicar esses ensinamentos na vida prática, por mais difícil que às vezes seja, mas a gente sabe que os resultados, né, da palavra de Deus são garantidos, não é a garantia permanente. Mas muitas pessoas falam, pastor, o reino de Deus, né? O que é o reino de Deus? É onde ele mora, lá nos céus, né? Mas para a gente compreender melhor, existe uma passagem lá no livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 13, no versículo 44, que diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vende tudo que tem e compra aquele campo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho o que significa, né, o que Deus quer dizer nesta forma de falar, né, como está escrito aqui. Isto é uma parábola, né? O Senhor se usa a experiência prática da nossa vida, os assuntos da nossa vida diária, para nos ensinar princípios celestiais e modos e maneiras que são dos céus, né? Então, nesse caso, a parábola começa dizendo que é semelhante, né? Então, o que é esse tesouro escondido num campo? É Cristo. Jesus Cristo. Esse é o tesouro universal que todos correm atrás sem saber. Quando nós estamos correndo atrás de dinheiro, na verdade estamos correndo atrás de Cristo, porque o dinheiro produz independência de outros, produz paz no mundo. Não é perfeito a paz que o mundo dá, nem as coisas materiais, mas a nossa luta, a nossa competição diária é a gente obter recursos financeiros, econômicos, para ter uma vida de paz. É isso que nós queremos. Só que essas coisas, depois que temos, a gente percebe que elas não geram a paz. Às vezes geram guerra. Às vezes até mais do que guerra, né? Verdade. Então, eu, como já vivi as experiências de ter bastante, depois ficar sem nada, depois voltar a ter de novo. Quando eu voltei a ter de novo, eu tive Cristo e fiquei rico, né? Fiquei rico porque eu recebi o maior tesouro do universo. Hoje, eu vejo que correr atrás do vento é horrível, né? É horrível. A gente coloca uma expectativa. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar de empresário, eu tinha 20 anos. O meu maior sonho era esse, trabalhar de empresário. Então eu saí do emprego, porque eu trabalho desde os 12 anos de idade. Quando eu saí do meu emprego, eu disse, agora eu vou ter o meu negócio próprio, né? Então o meu coração estava cheio de expectativas de que eu ia ficar rico. Realmente fiquei, que eu ia ficar feliz, que eu ia ficar independente desse sistema sofredor, né? Tá, quando eu obtive o dinheiro, depois de 6 anos, quando eu tinha 26 anos, eu vi que a minha vida virou uma desgraça.
Então eu pensei, bom, o dinheiro não resolveu o problema. Eu não tenho a paz, tenho dinheiro e não tenho a paz. Não tenho a qualidade de vida. Então, isso não é um princípio verdadeiro, que quem está rico está em satisfação plena. Isso não é verdade. Porque eu era feliz antes de ter dinheiro. Eu não sabia que eu era feliz, entende? Então, a vida natural é uma vida estranha pra gente. É verdade. Mas quando eu achei Cristo, aos 36 anos de idade, eu percebi que a verdadeira paz começou a aparecer. E que eu não dependia do lado de fora para ser feliz. Ao longo dos anos que foi se passando, eu vi que esse tesouro que está aí nessa parábola, que é Cristo Jesus, ele realmente, ele supre a gente em todas as áreas da nossa vida. Nos ensina a viver nesse mundo complicado e a gente vai ter paz. Nesse mundo complicado a gente consegue ter paz. É incrível. Muitas vezes eu me vi cheio de tribulações, mas eu tinha paz. Então, psicologicamente é difícil você compreender isso que eu estou falando. Mas só experienciando para ver. É verdade. É verdade. É uma paz que excede todo entendimento, também está escrito, né? A paz que Cristo dá. Então, temos que manter nossos olhos fitos em Jesus, não é? A comissão que eu tenho de Deus, que é pregar o Evangelho, ela me coloca em experiências muito ricas durante um dia. Que experiências são essas? Eu passo a fazer parte das tribulações de todos. Então eu vivo tribulações de tudo que é lado o dia inteiro. Sim. Porque eu estou ouvindo o drama de cada um. E o drama de cada um é o maior do mundo. Aí você ouve esse, ouve aquele, ouve. Quando chega no fim do dia, eu estou tranquilo. Eu estou em paz. Porque eu nem pensei em mim. Sim, esquecer os próprios, né? Porque o maior problema é a gente pensar na gente, sabe? Eu cheguei nessa conclusão. Então eu não tenho tempo para pensar em mim. E às vezes, assim, vem uma certa tristeza de cansaço, assim, físico, né? Aí me dá vontade de chorar, mas aí eu vejo que eu não tenho tempo, não choro, né? Pois então, olha, isso é uma coisa incrível, né? Eu já experienciei isso, também é bem verdadeiro, né? Vontade de chorar de cansaço é uma coisa bem real. É um estresse que dá da gente estar com a mente sempre ocupada, processando ajuda para os outros. É verdade. Mas aí eu vi que eu não tenho tempo, então para que chorar, perder tempo, né? Verdade, né? E tem uma outra passagem também que fala, né, sobre que a gente não deve andar ansioso de coisa alguma, porque por mais ansiosos que estejamos, não vamos acrescentar, né, um côvado a mais à nossa vida, alguma coisa desse tipo, não sei se é essa palavra certa, né? Mas pelo contrário, nós estamos perdendo um tempo precioso, trazendo estresse e muitas vezes doenças, e aquilo não muda a situação para melhor, pode até piorar, não é? Para nós próprios. Mas tem uma maneira de se livrar da ansiedade. Depois, no segundo bloco, a gente pode falar um pouco sobre isso. Então, a gente faz um breve intervalo agora e já voltamos com você no nosso Viver Bem. Viver Bem. Estamos de volta e continuamos aqui com o nosso Viver Bem em Cristo. No bloco anterior, o pastor Sérgio Alves nos falou sobre essa questão da ansiedade, né? Quem não tem ansiedade, ao menos de vez em quando, em alguma situação de vida, não é? E tem alguns que estão sempre ansiosos, né? Que muitas vezes precisam até medicações, porque a ansiedade trava a pessoa, né?
enfim, não é? Traz muitos dissabores às vezes, né, e até prejuízos por causa da ansiedade. Então, Filipenses, no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, né? Sobre a questão da ansiedade como um todo e sob o ponto de vista, então, espiritual, o que Deus nos diz sobre isso. Veja bem que quem não tem o grande tesouro, não achou o grande tesouro, então esse vive na ansiedade. Não tem como ele escapar. O tipo de vida natural que nós temos hoje, dificilmente uma pessoa sem Cristo vai conseguir se livrar de ansiedade média para grave. O dia inteiro eu vejo pessoas que não são cristãs, que vêm procurar ajuda na igreja. A gente olha, porque a ansiedade é uma pré-depressão, né? Ela sempre é uma pré-depressão. E às vezes deflagra um quadro assim, quase assim, muito difícil de recuperar. A ansiedade é contínua, né? E a depressão é a exaustão da vida. A pessoa não quer mais viver de jeito nenhum. Então, quando a gente não tem Cristo, né, como aquele supridor subjetivo, com aquele fomento subjetivo que ele fornece todo cristão, essa pessoa fica muito frágil para enfrentar o mundo hostil que nós vivemos hoje. Porque é incrível como as coisas mudaram nos últimos anos. Você vai falar com uma pessoa, ela está mal-humorada, ela está agressiva, ela tem uma postura de rejeição à pessoa, sabe? Ela não quer mais saber de gastar tempo e te ajudar em nada. O egocentrismo tomou conta do ser humano. O egoísmo. É uma loucura isso, uma loucura. Tu te sente mal quando tu entra num comércio, você vê assim que tem uma persona não grata naquele lugar, tu quer comprar coisas, as pessoas não são receptivas, fazem tudo sem amor, com mau gosto, a pessoa perde o sabor de comprar e até de olhar aquelas coisas que estão ali. Vontade de sair correndo. As pessoas estão estressadas ao máximo já. Verdade. Por quê? Falta o mediador dessas coisas dentro de nós, que é Cristo, né? Ele tem condições de fazer a minha alma se livrar desses julgos, dessa escravidão, né? Essa escravidão que é esse abatimento que as pessoas têm, essa falta de esperança e não conseguem superar e acabam entrando assim num processo assim, porque a ansiedade é querer resolver problemas que a gente não tem solução, né? Aí tu te esforça, tu pede ajuda, tu entra em negócios que tu não pode assumir para se livrar de uma coisa ruim que está assolando tua parte psicológica, emocional. Verdade, e fazendo as coisas na emoção, Isso. Quantas coisas ruins se faz, não é? Meu Deus, eu vejo assim, né? E um abismo chama outro abismo, né? Uhum. Então, sempre que eu tento resolver dificuldades sem Cristo, eu vou criar mais problemas ainda. Sempre. Isso é uma experiência absoluta que eu já tenho. Se eu não tenho Cristo, sempre que eu vou tentar resolver problemas da minha vida, eu vou aumentar os problemas. Verdade. Aquela solução acaba trazendo outros problemas, não é? Mas as pessoas devem se perguntar, tá bom, mas então, como Cristo, né, faz essa operação
dentro da pessoa. Como é que ele faz? O que ele faz? Por que a gente sente que ele está agindo e nos ajudando a sair desse quadro horrível de ansiedade, muitas vezes, né? Como Jesus, o Espírito Santo de Deus, né, age dentro das pessoas para transformar isso? Em cada cristão que achou o tesouro, dentro dele está o Espírito de Deus. E esse é o fator da diferença total. A pessoa que tem a habitação do Espírito, né, que já nasceu da água e do Espírito e recebeu o dispensar da vida divina, agora ele tem dentro dele um porto seguro, ele tem dentro dele uma autoridade, ele tem dentro dele um virtuoso, um sábio, tem um poderoso que faz maravilhas e milagres, que faz romper as regras matemáticas, né? Por exemplo, faz romper os princípios da ciência. Para ele não tem limites. Tem um versículo que diz que tudo eu posso, e os outros todos também, naquele que nos fortalece. Verdade. Então, quantas vezes as pessoas chegaram para mim assim, dizendo, olha, o médico me disse que terminou minha vida. Mas estão vivendo até hoje. Verdade, eu já experienciei isso mais de uma vez, com certeza. Então, é óbvio que isso não depende de homens e de pessoas, depende só daquele que habita, dele querer ou não fazer aquele benefício acontecer. Porque todos nós temos um tempo determinado embaixo do sol que Deus deu para cada um. Às vezes até por misericórdia, por interesse do reino, ele pode estender um pouco, mas não é muito. No exemplo da Bíblia, né? E também diz, né, o senhor falando isso, me veio uma palavra que diz que Deus é um Deus vivo. Vivo. Isso é orgânico. Outro. O que significa, né? Deus é um Deus vivo. Vivo porque quando ele entra para dentro de nós, no nascimento espiritual, que é o renascimento espiritual, ele passa a ser o nosso espírito, entende? E a parte mais evoluída e a parte mais poderosa que nós temos no homem é o espírito, porque o homem é uma constituição de espírito, alma e corpo. A parte mais nobre, mais rica é o espírito. O espírito do homem, ele é vivo, né? E é ele que faz a nossa alma viver, é ele que faz o nosso corpo viver. Se ele sai dali, nós viramos um animal. Só instinto. Porque a alma, ela é suscetível a todo tipo de influência natural. Então, na filosofia diz que o homem é o produto do meio. Para a filosofia esse princípio funciona. Mas com Deus, não, Deus muda, né? Transforma. Então, quando a gente está muito ansioso e está muito perdido, sem esperança e só amaldiçoando o mundo e as pessoas, o que a gente tem que fazer? Tem que procurar Cristo. E quando tem Cristo, tem um versículo que diz assim, lance sobre Cristo, sobre Ele, toda a vossa ansiedade. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade. Então eu vou pegar todos os problemas que eu estou passando e dizer assim, olha, eu não posso resolver isso, estou largando, não vou mais pensar, me preocupar, vou viver um dia de cada vez, e se tu quer resolver, resolve, eu não vou mais me estressar com isso aí. Eu confio que tu vai me dar uma libertação, então é pela fé que você lança. Pois é, verdade. A fé não é uma coisa tangível, material, que você possa comprovar. Mas a fé é a confiança que você tem no habitador, que é o Espírito de Deus lá dentro. E que ele, a partir daquele ponto que você entrega e lança sobre ele as ansiedades, que você nunca vai resolver, que nós nunca vamos conseguir resolver, ele vai começar paulatinamente tirar tudo aquilo que te incomoda da tua vida, porque tu confiou.
Verdade, fazer arranjos que mudam situações, não é? Chega para uma pessoa que tem 20 anos na fé e que busca o Senhor continuamente, pergunta para ele como era a vida dele quando chegou na igreja. Pergunta como é hoje. Você vai ver um diferencial quilométrico, né? O que houve? A ação do Espírito na vida dele. Sim. E o bacana é que quando se tem uma experiência dessas, a gente fica feliz e aí, né, se empolga para novamente, né, se colocar de forma a ter outra experiência e outra, e é assim que a gente vai caminhando, né, na fé e pela fé, sabendo que realmente Deus é um Deus vivo que age, não é? Ele não é de mentirinha, não é uma ilusão, as coisas realmente são transformadas, né, dentro de nós e ao redor de nós também, né? As coisas são arranjadas de forma a resolver aquelas situações de uma forma que nós não teríamos capacidade ou competência, não é? E porque Deus transforma a nossa vida de maneira bem diferente como o mundo oferece. Sim. Você tá com um problema financeiro, o que a pessoa faz? Vai no banco tirar empréstimo. Aquilo ali é para piorar mais, né? Sim. Aquilo nunca certeza. É para melhorar. Não. Então, quando Deus te apresenta uma solução, Ele não faz sozinho. E Ele não te dá a solução. Ele junto com a gente. Ele primeiro ilumina o nosso pensamento a compreender quais princípios que eu devo começar a praticar para me livrar das dificuldades. Sim. E Deus não faz assim sozinho, só. A restauração, né? O milagre Ele faz sozinho, praticamente, tudo. Sim, mas agora, a restauração depende de nós também, é diferente, né? Depende da nossa compreensão e da iluminação que estamos recebendo a cada dia, cada semana, cada mês. E aí junto, Deus me leva numa experiência de resolução. Verdade, por isso temos que ter o conhecimento da palavra de Deus para sermos iluminados e compreender, não é? Bem, pastor, infelizmente nosso programa está chegando ao final, né? Nosso bate-papo aqui está realmente muito bom, muito produtivo, né? Mas temos novamente, né, na próxima semana aqui um encontro, né, com os nossos telespectadores no Viver Bem em Cristo, né? Então, né, que a gente possa deixar o convite aí, né, para estarem novamente aqui. Muito obrigado aí pela participação hoje. Que Deus abençoe toda a nossa audiência e voltamos aí, se Deus quiser, semana que vem. Viver Bem.